Graças e paz, igreja. Glória a Deus, mais um dia estamos na casa dele para louvar e exaltar, né, o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E foi dito, né, uma noite especial, Dia das Mães, e sim que o pastor pediu semana passada, né, para estar aqui. Eu já pensei, né, no que pregar, no que dizer e, bem, falar sobre o tema da noite, né, sobre mamães, né. A gente vai ver a história de uma mãe aqui na Bíblia, uma mãe que teve a sua história marcada e registrada aqui na Palavra de Deus e teve não grandes feitos, né, como nós vamos ver, mas simples feitos que fez ela ser marcada aqui no registro da Bíblia e no registro da história e também no registro de uma pessoa muito importante aí que nós vamos ver no decorrer da mensagem. Alguém sabe quem é? Velho Testamento? A gente vai ver sobre Ruth. Ruth, né? Então, convido os irmãos a abrirem o capítulo Ruth, no livro de Ruth, capítulo 1. O tema da mensagem, né, para quem gosta de anotar, é Ruth, a obra de Deus em momentos difíceis. Amém? Ruth, a obra de Deus em momentos difíceis. Ruth, né, é um pequeno livro, tem 4 capítulos. Este livro é uma história bem curta e bem rápida, mas também é uma história muito bonita, é uma história belíssima, né, o enredo. As pessoas dizem que, quando foi escrito, né, esse aqui foi um dos livros assim, mais belos de toda a Bíblia, na questão de escrita, de história, de enredo, né, mas também é uma história real, né, não é apenas uma história fictícia, é uma história real que aconteceu mesmo aí há muitos anos atrás. E nesse livro, né, nós somos colocados face a face, né, com um drama familiar, né, onde surgem diversos problemas, mas também somos apresentados a emoções profundas e a um amor e a uma fidelidade que nós vamos ver aí, e é também apresentado uma providência divina vitoriosa, né? Então, esses 4 capítulos de Ruth, né, é para aquelas pessoas que se perguntam, né, aonde está Deus no momento da tragédia? É para aquelas pessoas que se perguntam, né, se uma vida de integridade vale a pena. É também para aquelas pessoas que não imaginam, né, que uma vida comum e cotidiana pode ali resultar em grandes feitos, em coisas grandiosas. Então, esse livro de Ruth, esses 4 capítulos, nós não vamos ler ele todo. Você pode ler em casa depois, com mais calma, e ver tudo isso, né? É um livro extremamente rico para nós hoje em dia. Então, nós vamos ler aqui de pouquinho em pouquinho e conversando aí nesse tempo que nós temos. Então, no primeiro verso, nós vamos ler inicialmente do 1 ao 5. Ruth, capítulo 1, do 1 ao 5. Diz assim: Na época dos juízes, houve uma fome na terra de Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilom, eram efrateus de Belém, de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quiliom, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então, a história ela já começa, o escritor, né, já começa inserindo a gente no contexto histórico, no que aconteceu ali, e nós vemos que Ruth ela se passa nesse momento dos juízes, né? O livro de Juízes é um livro anterior que antecede aqui Ruth, e ele finaliza o verso dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus olhos. E Israel vivia um tempo muito escuro, vivia um tempo muito conturbado, né? Onde as pessoas
o povo não tinha liderança, o povo não tinha ali nenhum líder, nenhum rei, e cada um fazia o que dava na telha, né? Nas palavras do dia de hoje. Então, era um tempo em que o povo pecava, aí Deus em seguida mandava o castigo para eles, mandava invasores para a terra, eles se arrependiam, Deus levantava um juiz, né? Um juiz era, que os irmãos conhecem bastante, Sansão, né? Sansão foi um juiz que lutava contra os filisteus e libertava o povo da opressão. Então Deus mandava um juiz, o povo vivia um tempo de paz, mas o povo pecava e o ciclo se repetia. E o livro de Ruth, então, né, ele é para nós esse vislumbre, né, do trabalho silencioso de Deus nesses momentos mais ocultos da história do povo, né? Então o povo está vivendo essa vida totalmente bagunçada, totalmente rebelde, e Ruth e a família de Noemi ali, e o livro inteiro de Ruth, é esse agir de Deus silencioso. Então, nós somos inseridos nessa história e nesse contexto nessa noite. E, como vamos ver, né, essa história se desenrola até um ponto de culminar, né, novamente em um casamento e no nascimento de uma criança. Mas aqui nos versos 5, né, nesses 5 versos que nós lemos, conversando um pouquinho sobre ele, né, inicialmente descreve a miséria, né, que veio sobre a vida de Noemi, né? Eles fugindo da fome, fugindo de Belém, fugindo da cidade de Judá ali, eles fogem para Moabe. E é interessante que Belém, ela significa literalmente casa do pão, né? Mas essa casa, ela estava sem provisão, estava sem esperança, era apenas uma ilusão, né? Um engano. Noemi sabia o que causava aquela fome, o que causava aquela falta de alimento. E quem causava era o próprio Deus, porque lá em Levítico 3:4 diz assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. No entanto, devido ao pecado do povo, devido à rebeldia do povo, Deus estava retendo as chuvas para aquela cidade, Belém, né, para todo Israel. Deus havia fechado a provisão e, diante dessa crise, né, essa família toma a decisão de fugir e habitar em Moabe, uma terra ali próxima, né, uma terra pagã com deuses estrangeiros. Algo que o nosso Deus também reprovava para eles, né? Deus não queria que aquele povo, que aquela família fugisse. Deus esperava que no momento de crise, eles não fugissem, mas que eles enfrentassem aquela crise buscando abrigo nas asas do nosso onipotente Deus, em vez de buscar falsos refúgios. Mas essa família, ela preferiu fugir, ela preferiu buscar refúgio e segurança em outros deuses, em outro local, numa terra de Moabe, onde habitavam ali pessoas pagãs e que não tinham Deus. Então, quando a família de Elimeleque foge, esta família acaba encontrando a morte, né? Buscando o pão, eles acabam encontrando a doença. Buscando o refúgio e buscando o alívio da sua fome, eles acabam encontrando a tragédia. Então, Noemi, ela começa a entender que o juízo de Deus havia encontrado eles. Após essa primeira tragédia e após a morte do seu marido, a história conta que os seus filhos, Malom e Quilion, se casam, né, com Ruth e Orfa. E eles vivem ali por mais 10 anos. E depois também, mais uma tragédia. Os seus filhos também morrem, né? Então, quando eu estava preparando, eu falei assim, nossa, falar de filhos morrendo no Dia das Mães é meio cruel, né? Mas é o que a história nos conta, né? Os filhos dessa mulher morreu, né? Para nós vermos a tragédia que ela estava enfrentando, a tragédia que ela estava passando. Então, nos versos 5, né, descreve essa tragédia que alcança aquelas mulheres, um golpe atrás do outro, né? Primeiro o marido, depois os filhos, e essa família é assolada por tamanha tristeza, né? Essa família apostou que a crise que se instalou lá era irremediável, que não havia volta. Então, não teria como
e a única opção era escapar daquele lugar de fome. Mas essa atitude, né, se mostrou uma tragédia, porque no dia mau, né, no dia de crise, nós temos que olhar para Deus, em vez de olharmos para as circunstâncias, né? Quando somos encurralados, né, no labirinto da crise, nós temos que olhar para cima, olhar para Deus, sabendo que Deus está acima e no controle de todas as circunstâncias. E a Bíblia também nos conta, né, que em momentos de crise, Abraão também fugiu. Abraão fugiu para o Egito e isso quase lhe fez perder o casamento, né? Quase lhe fez perder Sara. Isaac, o seu filho, também copiando seu pai, tentou fugir, mas Deus disse: não desça ao Egito. Então, em muitos momentos, a história conta de pessoas fugindo da crise e quase sendo destruídas, né? Aqui no Noemi é este exemplo. Então, fugir nem sempre é uma escolha segura. Nós precisamos buscar abrigo no nosso Deus, né? Que é o nosso refúgio em todo o tempo. E a gente, olhando para a história, se pergunta, né? E agora? O que fazer, né, quando a nossa estratégia de encontrar refúgio e segurança fora de Deus falharam? O que nós devemos fazer? No caso de Noemi, né, não apenas falhou, né, foi uma tragédia completa, né, irreparável, com danos gigantescos. E agora, no relato dessa história, Noemi fica sabendo que Deus havia visitado a sua cidade, Belém, dando-lhe colheitas. Noemi fica sabendo que Deus viera auxílio, dando-lhe alimento na sua terra natal, né? Que é o que está lá no versos 6 e 7. Vamos ler. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltava para a terra de Judá. Perdão, a gente vai ficar só até aqui o verso 7 por enquanto. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Então, Noemi descobre que Deus havia visitado novamente o seu povo, trazendo alimento, trazendo chuvas, trazendo a provisão, e ela decide voltar, ela decide sair do lugar que ela estava e retornar para o seu antigo lar. Então, ela decide voltar e do verso 8 ao 13 vai narrar esse retorno, dizendo assim: disse-lhe Noemi, ela disse às suas noras: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com seus falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então, o autor aqui do livro, ele dedica todos esses versos, né, para mostrar a insistência que Noemi teve em dispensar as suas noras, mandá-las de volta para suas casas. E essa insistência, né, que Noemi tem com as suas noras e essa atitude do autor em registrar isso para nós nos ensina alguns pontos, né, que nós vamos ver aqui. Podemos ver 3 razões, né, que o autor encontrou em registrar essa insistente tentativa de Noemi mandar as suas noras embora. E a primeira dela, nós vamos ver 3, é a miséria de Noemi. Do verso 8 ao 11, diz que Noemi já não tinha nada para oferecer às suas noras. Sua condição era pior do que de suas noras. As suas noras poderiam se casar novamente, ter filhos,
ter uma família, mas Noemi, ela não tinha mais ninguém, ela não tinha mais parente, ela havia perdido tudo, ela havia ficado sozinha no mundo. E o verso 13 é mais triste ainda, né, que aprofunda a dor lá na parte B. Ela diz assim: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi, ela sentia que a mão de Deus estava contra ela, por causa da tragédia que ela havia passado em sua vida. E ela conclui que a vida seria muito mais amarga para aquelas noras se elas continuassem com elas. Por quê? Porque a mão de Deus estava contra ela. Então, Noemi, ela pinta um quadro de desesperança, de miséria, de amargura, dizendo que se as noras ficassem com ela seria pior, seria muito mais sofrimento para as três, e ela insiste dessa forma, mandando elas ir embora. Então, a segunda razão que também nós podemos ver porque o autor registrou isso, está ligado, né, ao primeiro, como nós falamos. Noemi não tinha mais parente para dar em casamento a Orfa e a Ruth. Ela havia, né, um costume em Israel, quando um parente morria, quando o marido da família morria, o parente mais próximo, né, se casava com o irmão do falecido, né, para que o nome ali se perpetuasse na terra, o nome daquele irmão que faleceu. Só que para Noemi não havia mais esse parente próximo para dar a casamento a Orfa e nem Ruth. Ela não tinha esse parente resgatador, né, que é o termo que chamam. Claramente, né, para quem conhece a história, Ruth neste momento não lembrava de Boaz, né, que é o parente que futuramente vai resgatar Ruth e se casar com ela. Mas Noemi, né, já não tem mais nenhum parente para realizar esse resgate. E aqui tem essa lição, né, para nós, né? Quando nós, no momento da nossa dor, nós decidimos, né, inconscientemente que Deus é contra nós, nós acabamos exagerando, né, no nosso sofrimento, no nosso desespero. Noemi, ela estava alimentando a sua alma com amargura, né, com absinto, com o próprio veneno do sofrimento. E ela não via os raios de luz que estava surgindo na história dela. Ela não via os raios de luz que estavam saindo das densas nuvens escuras da sua dor, né? Diante da dor, nós podemos olhar a vida com a lente do pessimismo, com a lente do fatalismo, né? E foi isso que Noemi fez. Noemi, ela colocou essas lentes do pessimismo, da amargura, e ela não conseguia ver mais nenhuma beleza no mundo e nem em Deus. Ela não conseguiu ver que foi Deus que no verso 6 viera em auxílio do seu povo dando alimento. Ela não viu lá no capítulo 2, o verso 20, né, que era Boaz esse parente resgatador, porque ela se fechou em sua dor e já não mais conseguia ver o agir de Deus. Então, na nossa dor, né, quando nós decidimos colocar Deus contra nós, quando achamos que Deus está contra nós, nós vamos sempre exagerar em nosso sofrimento. E foi isso que Noemi fez. E também Noemi não viu que Ruth estava decidida a ficar ao seu lado. Ruth estava decidida a ser fiel à sua sogra. Por causa da dor de Noemi, por causa da sua amargura, porque ela achava que a mão do Senhor estava contra ela, ela fechou os seus olhos para todo o agir invisível de Deus, né? E que perigo há para nós, né, quando nós usamos essa lente do pessimismo, usamos a lente da amargura e não conseguimos ver mais o agir de Deus em nossas vidas. Então, o terceiro ponto da razão, né, que por o autor ter narrado essa insistência de Noemi dispensar as suas noras, nós sabemos que Orfa beijou a Noemi, né, que é o que está lá no 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, o terceiro motivo que nós podemos entender que o autor narrou toda essa insistência de Noemi foi para mostrar a fidelidade de Ruth. Os versos de insistência em Noemi, de Noemi mandar embora suas noras, foi para ressaltar esse compromisso que Ruth tinha com Noemi.
Noemi, né, ela pinta, como foi dito, um futuro escuro, um futuro desolador, um futuro sem esperança para elas. Ela diz que no meu lado, se você ficar no meu lado, você nunca mais vai ter uma família, você nunca mais vai ter um casamento novamente, você nunca mais vai ter nenhuma felicidade, vai ser só amargura. Mas ainda assim, ainda pintando todo esse quadro negativo e pessimista, nós vemos agora essa declaração, né, de Ruth, que está lá no verso 16 ao 17. Vamos ver o 15 novamente, que é Ruth mais uma vez insistindo, né? Diz assim: Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para seus deuses. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, não a morte, me separar de ti. Amém? Que bela declaração, né? Uma declaração profunda e que expressa essa fidelidade, né? Que declaração incrível, né? E quanto mais nós lemos, mais nós podemos meditar e ver essa surpreendente declaração que Ruth deu a Noemi. Ela estava disposta. Ela disse: meu futuro vai ser amargo e escuro, meu futuro vai ser sem esperança ao seu lado. Ela pega a mão de Noemi e diz: eu vou, eu aceito, né, estar com você. Aonde você for, eu irei. Aonde pousares, pousarei. Aonde ficar, eu ficarei. O seu povo será o meu povo. Ou seja, né, eu aceito nunca mais ter uma família, eu aceito ter jamais um casamento novamente, eu aceito que você possa até morrer primeiro do que eu e eu ficar totalmente sozinha, eu aceito. Eu estou sendo fiel a você, né? Foi o que Ruth disse à sua sogra idosa. Mas o compromisso mais importante aqui é quando ela diz, né? O teu Deus será o meu Deus. Noemi, ela acaba de dizer: a mão do Senhor está contra mim. A mão do Senhor, o Senhor tem tornado a minha vida amarga. A minha experiência com Ele tem sido amarga e dolorosa. Ele tornou a minha vida infeliz. Apesar disso, né, Ruth abandona seus falsos deuses e abraça ao Deus de Israel e o faz seu próprio Deus. E escrevendo esse caso, né, eu pensei, como temos apresentado o nosso Deus para o mundo, né, para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que no primeiro momento de adversidade, de luta, nós reclamamos da vida, nós murmuramos, nós pintamos esse quadro escuro e sem esperança? Será que nós temos dito para o mundo que Deus ele é incapaz de nos cuidar e Ele tem tornado a nossa vida amarga por causa da primeira dificuldade, primeira tribulação? Como nós temos apresentado a este Deus, né? Quando nós murmuramos das circunstâncias da vida, nós estamos dizendo que nosso Deus ele é incapaz de cuidar de nós. Então, como nós temos apresentado este Deus a estas pessoas? Noemi disse que Deus estava contra ela, que Ele havia feito a vida de Ruth, de Noemi, amarga. Mas mesmo assim, Ruth abraça a Noemi e diz: este Deus será o meu Deus, este Senhor será o meu Senhor. Mas muitas vezes, né, nós podemos murmurar e reclamar de Deus, da vida para as outras pessoas, e essas pessoas perderem a confiança em nosso Deus, não ter uma resposta positiva igual Noemi. Então cabe aqui, né, esse alerta para mim e para todos nós, né, de ser grato em todas as coisas, né, de agradecer a Deus por qualquer coisa, por tudo que Ele tem nos dado. Mas voltando para o texto, né, é provável que Ruth ela tenha demonstrado essa fidelidade ao nosso Deus, né, ao Deus de Israel, muito antes deste momento. Ela foi casada com um israelita, né, provavelmente ele contou dos feitos de Deus para ela, contou de como Deus os libertou do Egito, como Deus os livrou no Mar Vermelho, como Deus os conduziu como um forte no deserto e como Ele fez entrar naquela terra que manava leite e mel. Então é bem provável que neste momento Ruth já havia demonstrado essa fidelidade a Deus. E
a ponto de que essa experiência de Noemi não a fizesse abandoná-la. E Ruth demonstra fé em Deus, um Deus que vê além das circunstâncias, um Deus que vê além das circunstâncias amargas e dolorosas, né? O Deus que nos liberta da segurança e do conforto desse mundo instável e nos coloca, né, sobre a rocha, nos coloca debaixo das suas asas de proteção e de refúgio. Então, passando essa parte, né, lá no verso 19 ao 22, nós vemos que elas retornam para Belém. E diz assim, verso 18 até o 22. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa deles. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Noemi ela faz aqui, né, um jogo de palavras, né, para quem conhece a história. Noemi significa agradável, né, o nome dela é agradável, doce, e Mara significa literalmente amarga, né, então ela faz esse jogo de palavras. Não me chame de agradável, me chame de amarga, porque lá no verso 21, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com Ruth, a moabita. Eles chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Então, Noemi, ela está completamente revoltada contra Deus, né? Embora ela sendo crente, embora ela sendo participante do povo de Deus, embora ela conhecendo de todos os feitos que o Senhor fez, ela está totalmente ali revoltada com o que havia acontecido sobre a sua vida. Noemi, ela não acreditava no acaso, ela não acreditava na aleatoriedade das coisas ou no karma, né? Ela sabia que quem causou aquilo foi o próprio Deus. Ela sabia que Deus era soberano sobre todas as coisas, mas ela desenvolveu uma visão pessimista de Deus, uma visão de um Deus vingativo, de um Deus que estava sendo contra ela. Mas essa não era a atitude correta, né? Nesse momento, Noemi, ela deveria se lembrar da história de José. José, ele também foi levado como escravo para um país estrangeiro. José, ele foi acusado por uma adúltera e colocado na prisão por causa disso. José tinha todos os motivos para dizer como Noemi, né? O Todo-Poderoso me encheu de amargura. A mão do Senhor é contra mim. No entanto, José, ele mantém a sua fé em Deus. Ele mantém a sua confiança no Senhor. E o que ele conclui lá em Gênesis 50, 20, né? Dessa sua tragédia. Ele diz assim, vocês planejaram um mal contra mim. José está dizendo aos seus irmãos, né? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Noemi, ela está certa em acreditar que foi Deus, o soberano, todo-poderoso, que guia os assuntos das nações, que causou tudo isso. Mas ela não aceitava, né, que aquelas circunstâncias também poderiam fazer parte do propósito de Deus. Jó 2,10 diz, né, receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Será que Deus é justo em mandar dias de dificuldades, dias de tribulação sobre nós, sendo que também Ele manda constantemente dias de bênçãos, dias de alegria? Jó faz essa pergunta, será que não receberíamos também da parte de Deus o mal, a dificuldade, os dias difíceis para que nós confiemos nele? Mas Noemi, né, não entendia assim. E todos nós, né, precisamos abrir os nossos olhos, né, para o cumprimento do propósito misericordioso de Deus, né? Deus estava aqui trabalhando de maneira silenciosa para cumprir o seu plano eterno no mundo. E é o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se na nossa vida nós tivermos que passar por lutas e dificuldades, desemprego, falta de dinheiro, enfim, né, o sucesso, a alegria, tudo isso que vem, nós temos que entender que todas essas coisas estão contribuindo para nós, para que nós cheguemos à plenitude, né, e à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas Deus usa para cumprir o seu propósito. O único motivo para Noemi retornar para Belém é o que está no verso 22, na parte B, ali depois do ponto final. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Elas retornam para Belém no início, não no fim. É como se Deus estivesse dizendo para Noemi: abra os olhos, minha filha. Foi eu quem tirou a fome de Belém. Foi eu que te mostrei que eu estava vindo em seu favor e abrindo o caminho para que você voltasse para casa. Olhe esse delicado toque de esperança, né, no meio de toda esse caos. Olhe essa esperança que está diante dos seus olhos. E não apenas isso, né, Deus poderia dizer a Noemi: abra os seus olhos, minha filha. Veja quem está do seu lado, Ruth, que presente que eu estou te dando. Veja a fidelidade que ela tem a você. Você está dizendo, no verso 21, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso, e me trouxe desgraça. Deus poderia dizer: não, Noemi, você não está voltando de mãos vazias. Eu sei que as noites foram escuras, eu sei que a dor e o lamento têm feito você se afundar e não ver mais esperança, mas veja, ao seu lado está Ruth. Está vendo dela, no final da sua história, vai vir um bebê. E esse bebê, e desse bebê, Obed, né, que é o filho de Ruth, virá Jessé, e de Jessé virá Davi. Davi será um rei glorioso que vai trazer a glória de volta para Israel. Veja esse maravilhoso presente que eu estou te dando de manter Ruth ao seu lado. E mais do que isso, de Davi virá o Messias, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei do universo. Deus poderia dizer para Noemi: não, Noemi, você não está vazia. Eu estou te preparando para que você experimente de uma alegria ainda maior, ainda transbordante. Então, nas nossas vidas, nós temos sempre que abrir os nossos olhos para o trabalho silencioso de Deus. É claro, né, eu também escrevendo, eu falei assim: pô, mas falar isso agora é fácil, né? A gente está do outro lado da história, os 4 capítulos já estão aqui. Noemi não podia ver além da sua história. Noemi não sabia que Ruth teria um filho, que esse filho viria Davi. Para a gente é fácil, né, falar isso aqui, porque ela estava vivendo aquilo naquele momento. Mas o final da nossa história já foi escrito, né? O Senhor Jesus, ele já venceu. Ele voltará em glória triunfante nas nuvens. Não está registrado, né, as nossas histórias em livros que nós podemos acessar e saber o que vai acontecer, mas a história, de modo geral, ela caminha para a glória do Cordeiro que vence. E nós, inseridos nessa história, também venceremos junto com Ele. E nós, juntos com Ele, também herdaremos o céu. Então, todas as coisas que acontecerem não podem jamais tirar os nossos olhos dessa grande promessa que é o nosso prêmio final, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que nós estejamos preparados e prontos para receber da coroa. Então, se o luto vier, é para que nós nos refugiemos em Deus, né? Se o desemprego vier, é para que nós confiemos que Ele é o Deus da providência. Se o emprego vier e o sucesso vier e a riqueza vier, é para você saber que Deus está te abençoando para que você também coopere na obra dEle, no reino dEle, enviando missionários, plantando igrejas. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, nesse momento, Ele está transformando os vales em mananciais, as tragédias em cenário de esperança. Ele está enxugando as nossas lágrimas, acalmando a nossa dor e colocando nossos pés na estrada
da esperança que nos leva uma vitória eterna. Da dor mais profunda de Noemi, Deus escreveu a história mais linda da humanidade. O Deus eterno tirou aquela pobre viúva do poço escuro da solidão e da pobreza e a ergueu para uma alegria indizível. Quando a nossa causa, parecer perdida, quando nós acharmos que não há esperança mais para a nossa alma, que a nossa dor vai nos suplantar e nos sufocar, nós temos que olhar para Deus, para o Deus que chama à existência as coisas que não existem e que faz triunfar, os seus filhos no meio da crise. Amém? Então, o livro todo de Ruth, ele é um farol que brilha para nós, nos momentos mais tristes da humanidade. É um farol, que nos mostra que os planos de Deus não podem ser anulados pelas tragédias da vida, pelas tristezas que nos assolam. Esse livro, ele é um farol para nós, que ilumina os nossos dias mais escuros. E a implicação deste livro, é que Deus ele está atento a todos os eventos do seu povo. No fim do livro, nós vemos, que não é uma história sobre Noemi, sobre Ruth, sobre Boaz, mas é um livro sobre Deus, é sobre o plano de Deus sendo cumprido, é sobre a promessa de Deus sendo cumprida, aquela promessa que Deus deu a Eva, lá em Gênesis 3,15, aquela promessa que Deus deu a Abraão de o fazer ser pai de muitas nações. Esse livro e toda a história da Bíblia é apenas para cumprir esta promessa que Deus deu ao homem. Boaz aqui, ele tipifica, a gente não viu Boaz detalhadamente, mas Boaz, ele tipifica, ele simboliza Cristo, o parente resgatador, aquele que se casa com a sua igreja e o resgata. Boaz se casou com Ruth e ela deixou de ser uma estrangeira e passou a fazer parte do povo de Deus. Agora Jesus, ele se casa com a sua igreja e nós passamos a fazer parte da sua família, da família de Deus, como uma noiva pura, uma noiva lavada pelo sangue de Jesus. Então, esse livro, no fim de tudo, não é sobre Ruth, Noemi, todos são coadjuvantes, é sobre uma promessa, Jesus Cristo, que um dia se casará com a sua noiva, e nós, fazendo parte desta noiva, seremos entregues ao Filho para este casamento nos ares. Amém? Então, para concluirmos, nós podemos apenas reforçar algo que nós já aprendemos aqui neste livro. A primeira lição que nós podemos aprender é o governo soberano de Deus. O governo soberano de Deus. Deus, o Todo-Poderoso, ele reina em todos os assuntos dos homens. Ele governa nações, ele governa as famílias. Deus está envolvido em cada parte das nossas vidas e ninguém pode deter sua poderosa mão. É Ele quem dá a chuva, é Ele quem tira a chuva. É Ele que dá a vida e Ele quem toma a vida. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nem mesmo uma folha, da árvore cai sem a sua permissão. E Ele é governante, Ele é que governa sobre todas as coisas. O livro de Ruth, como dissemos, no fim, é sobre essa soberania de Deus. É um Deus que trabalha de maneira silenciosa no meio de uma geração que Israel estava sendo corrupta, vivendo de maneira que dava na telha. Deus estava preservando uma família, preservando uma senhora, uma idosa, uma jovem, para que por meio dela viesse a linhagem de Davi e de Davi viesse o rei. Então Deus ele está atuando, Deus ele está de maneira silenciosa trabalhando para que o seu propósito seja cumprido no fim dos tempos. E nós temos que crer nessa soberania do nosso Deus, que Ele governa todas as coisas e abençoa aqueles que confiam nele. A segunda é a providência silenciosa de Deus. Deus, nós podemos ler, e ver e achar que Deus lidou com Noemi de maneira muito dura e difícil, Que dor essa mulher passou. E podemos pensar que tudo isso aconteceu por causa do seu pecado, de ir para Moabe, de os seus filhos se casarem com mulheres moabitas.
E não sei se os irmãos sabem, né, os moabitas, Ruth, para vocês verem, né, Ruth é descendente de Ló com a sua filha, né, aquela relação lá incestuosa gerou os moabitas. Então, Ruth vem dessa descendência. Então, talvez possamos pensar, né, que Deus estava ali julgando Noemi por causa do seu pecado. Mas isso só acentua, né, essa imensa misericórdia de Deus, que por mais que nós pequemos e falhamos, Ele ainda assim pode restaurar as nossas vidas e nos guiar para um caminho de vitória, para um caminho do propósito dEle. Amém? Então, Deus, na sua providência, Ele trouxe Ruth para estar perto de Noemi. Ele inseriu Ruth para ser uma descendente do Messias. A sua providência operou nos momentos mais escuros, né? Embora o pecado que eles cometeram, embora o pecado que nós cometemos, isso não significa que não há mais esperança para o nosso futuro. Em Deus, nós temos sempre essa esperança para nossas vidas. Terceiro ponto, os bons propósitos de Deus. Deus não apenas reina, né, sobre todos os assuntos, e a sua providência às vezes também é muito difícil de se entender, mas todas as suas obras são feitas para o bem e a felicidade do seu povo. No período dos juízes, onde o povo fazia o que queria, não tinha liderança espiritual, Deus estava se movendo para cumprir a sua promessa. Essa promessa que Ele deu a Adão e Eva e Abraão, uma família, né? Deus estava usando uma família, um drama de uma família para cumprir essa promessa que Ele havia dado. Deus também trabalhou, né, para encher novamente a Noemi de alegria. Não era apenas uma alegria futura, não era apenas uma alegria, né, para o futuro, também foi uma alegria presente. Aqui em Ruth 4:14, diz assim, já no final do livro: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois o filho da sua nora, que a ama, é que lhe é melhor do que 7 filhos. Então, Deus encheu novamente Noemi de alegria. Ruth se tornou para Noemi melhor que 7 filhos. Né? E o 7 tem essa questão do número da perfeição, né? Então, Ruth se tornou para Noemi melhor do que muitos filhos, por causa da sua fidelidade, por causa do seu amor, por causa da sua amizade que ela tinha por ela, né? E é isso que deve também permear, né, as famílias. É esse amor, essa fidelidade, essa amizade, essa sinceridade. Ruth não se relacionou com Noemi porque Noemi tinha algo a oferecer por ela. Como nós vimos, né, ela era apenas uma idosa sem nada a oferecer, sem nenhuma riqueza, sem nenhum bem. Mas assim Ruth se comprometeu com ela, se aliançou a ela de maneira sincera, de maneira amorosa, de maneira dedicada. Ela cuidou de Noemi e Noemi se tornou para ela, né, uma mãe, uma conselheira, como nós vemos nos outros capítulos. Então Deus novamente trouxe alegria ao coração de Noemi. Depois de tanto sofrimento, por causa da fidelidade de Ruth e o amor sincero, ela se tornou melhor do que muitos filhos. Se algo aconteceu, né, em sua vida e fez com que seu futuro perdesse a esperança, aprenda com Ruth a confiar em Deus, no Deus de Israel. Ele está cuidando de tudo, trabalhando para que tudo coopere para o seu bem. Basta nós esperarmos pacientemente. E o último ponto aqui, irmãos, está acabando. Vamos aí. Liberdade como a de Ruth. Ruth, né, nós aprendemos que se confiamos na bondade e na misericórdia soberana de Deus, que nos persegue todos os dias da nossa vida, nós estamos livres para tomar qualquer decisão, por mais que pareça arriscada e sem sentido aos olhos humanos. Ruth teve essa possibilidade, assim como Orfa, em voltar para sua família, em reerguer a sua casa, enfim, construir a sua vida, mas ela confiou na bondade e na misericórdia de Deus. Ela confiou num Deus que fez tantas maravilhas e ela pôde
fazer esse voto de fidelidade a Noemi e ainda assim ir para um futuro incerto. Ela confiou nessa misericórdia e na bondade de Deus. Se Deus nos chamou, nós podemos deixar famílias, deixar empregos, deixar cidade e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não importa o quão radical seja. Ou apenas ser fiel naquilo que Deus já te deu, né? Se Deus te deu uma família, seja fiel a ela. Se Deus te deu um trabalho, seja fiel a Ele. Se Deus te deu uma igreja para você participar, seja fiel a ela. Seja presente, né? Enfim, se Deus te deu algo, seja fiel a Ele, porque o que Ele pede, Ele nos dá todo o approach, né? Foi a única palavra que veio, todo o approach, tudo aquilo que for necessário para que você cumpra aquilo que Ele te pediu. Quando acreditamos, quando confiamos que Deus trabalha dia e noite para o bem daqueles que o amam, nós temos a liberdade, a tranquilidade e a alegria que nada pode abalar, pois não depende mais do nosso desempenho, nem do nosso esforço, mas de Deus, né, que cumpre a sua promessa. Como Paulo disse, né, não depende de quem corre ou de quem quer, mas de Deus, que a todos faz vencer, né? Não é bem assim o verso, eu parafraseei, mas essa é a ideia. Então, para finalizar, né, assim como toda a Escritura foi escrita para o nosso ensino, Ruth com certeza foi escrito para nos dar essa esperança de que Deus está trabalhando sobre todas as coisas, né? No dia mais escuro, na noite mais escura, estou lembrando aqui do discurso do Lanterna Verde, mas no dia mais escuro, no dia mais denso, né, nós podemos confiar, né, em Deus, nós podemos confiar no sol da justiça que vai raiar sobre as nossas vidas e nós estaremos seguros nas asas do nosso Deus, pois Ele governa todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos orar. Sim, vou passar para o pastor para estar encerrando. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra que nos enche de esperança, ó Deus. A vida, o pecado, ó Deus, Ele trouxe mazelas a este mundo, Ele trouxe desgraça a este mundo, Pai. E nós vemos isso, Pai, em todos os enterros que vamos, em todas as doenças, Senhor Deus, em todas as dores, nos anos que passam e nos corpos, Senhor Deus, que se desgastam. Tudo isso, ó Deus, foi consequência do pecado, Pai. Tudo isso muitas vezes nos desanima, nos entristece, nos faz perder a esperança, ó Deus, mas assim como Ruth, Deus, que foi fiel ao Senhor, Deus, nós também queremos ser, ó Pai. Ser fiel a Ti, Deus, que cumpre as Suas promessas, que nos guarda, que nos sustenta, ó Deus, no dia mau, que nos faz, Senhor Deus, triunfar sobre todas as crises, Pai. Que no dia da adversidade, que no dia, Senhor Deus, da dificuldade, que nós não venhamos, Senhor Deus, fugir, buscar, ó Deus, refúgio em outras coisas, em outro lugar, mas que nós possamos correr para os Teus braços, Pai. Os Teus braços de amor, os Teus braços, Senhor Deus, de cuidado, os Teus braços de paciência e de ternura, ó Deus. Que os nossos corações, Senhor Deus, encontrem abrigo no Senhor, ó Deus, pois Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, ó Deus, no dia da angústia, Senhor Deus. Que as nossas vidas, Senhor Deus, estejam sempre firmadas, ó Pai, em Ti. Que nunca venhamos, Senhor Deus, achar que a Tua mão, Senhor Deus, está contra mim, pois está contra nós, pois o Senhor mesmo, a Tua palavra mesmo disse, Deus, que se Deus é por nós, quem será contra nós, ó Pai? Se o Senhor que deu o Seu Filho na cruz para morrer por nossos pecados, não nos deixará, ó Deus, neste mundo desolados, não nos deixará, Senhor Deus, neste mundo sem esperança, mas a Tua mão, Senhor Deus, está sobre nós, nos guardando. A Tua mão, ó Deus, está escrevendo para nós, Senhor Deus, um futuro, Senhor Deus, e uma vitória certa, Pai. Que nós possamos confiar, Deus, por mais que os dias sejam escuros, por mais que os dias sejam difíceis, ou por mais que os dias sejam belos, Senhor Deus, e ricos, mas que nunca venhamos nos esquecer do Senhor, Pai. Nos guarda, Senhor Deus, nessa semana, nos proteja, nos livra de todo mal, Pai. Que na quarta-feira, que na quinta-feira nós possamos lembrar do Senhor, que os nossos corações não Te esqueçam, Senhor Deus, na segunda ou na terça, mas que os nossos corações, Senhor Deus, estejam sempre centrados no Senhor, Pai. Seja com cada vida aqui esta noite, que tudo que foi feito aqui esta noite, Senhor Deus, possa
ter subido ao Senhor com um cheiro suave, que o Senhor possa se agradar, Senhor Deus, da nossa adoração, Pai. Que por mais fraca, Senhor Deus, e débil, mas que o Senhor possa se agradar, Pai. Que cada coração aqui esta noite, Senhor Deus, possa sair confiando mais em Ti, descansando no Senhor, Deus, sabendo que o Senhor nos guarda e nos protege. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, pastor. Amém. Glórias a Deus por essa palavra. Temos que agradecer a Deus pela vida do João, que Deus tem usado ele grandemente para trazer a mensagem da palavra de Deus, que Deus continue capacitando a vida do teu servo, amém? E que podemos citar nessa noite que, às vezes, nós encontramos na mesma situação ali de Noemi, né? Enfrentando alguns conflitos, algumas lutas em nossas vidas, algumas batalhas, e nós possamos pegar essa lição para a nossa vida, saber que, independente da circunstância, Deus já tem o controle de tudo. Ele já sabe o final da história, nós não sabemos, mas Deus sabe, e Ele é quem vai nos abençoar, amém? Convido vocês a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos estar orando mais uma vez para encerrar o culto dessa noite. Se você tiver algum pedido, alguma causa para colocar diante de Deus, levanta a sua mão para estarmos orando nesse momento de encerramento de culto. Queremos orar em favor do irmão Ailton, irmã Edna, que estarão viajando, vão passear um pouquinho na próxima sexta-feira. Que Deus esteja abençoando e cuidando da vida deles ali nesse passeio, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Agradecemos por esse culto, por tudo quanto foi realizado aqui nessa noite, pelos louvores, por cada palavra que ouvimos, por essa mensagem que ouvimos nesse momento, que possamos colocar em prática em nossas vidas, ó Pai, reconhecendo que, independente do momento, da circunstância, o Senhor está conosco para nos abençoar, para nos dar a vitória, em nome de Jesus. Nós queremos colocar cada pedido diante da Tua presença nesse momento, cada oração. Tu conheces o coração dos Teus servos, Tu sabe tudo o que estamos precisando, estamos... Teu poder, a Tua grandeza, reconhecendo que para o Senhor nada é impossível, e a vitória é certa, ó Pai, porque nós confiamos em Ti, ó Pai. Colocamos a vida do irmão Ailton, da irmã Edna diante da Tua presença, que vão viajar na próxima semana, que o Senhor possa cuidar deles, protegê-los, que eles possam ir e voltar em paz, debaixo da Tua graça, ó Pai, e que nada de mal aconteça na vida dos Teus servos, que eles possam se alegrar ali com os seus familiares, com os seus amigos, e voltar em paz aqui para a convivência junto conosco, ó Pai. Encerrando esse culto, ó Pai, nós clamamos que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor do nosso Pai e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com toda a Tua igreja espalhada pela face da terra. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana.